Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindas ao Nota Máxima. Eu sou Anderson Portilho. Estamos aqui na aula 4 da análise do Código de Trânsito Brasileiro. Já passamos pelos artigos 1, 2, 3. O artigo 4 ele foi vetado. Passamos pelo artigo 5º. Estamos agora no artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, em algum lugar da tela vai aparecer um card indicando essas aulas. Sugiro que você assista para que você possa pegar o apanhado de todas as explicações que vem se acumulando aqui ao longo das aulas. Se você ainda não segue o canal Nota Máxima, clique aqui em seguir e participe com a gente aqui do canal. Todos os dias temos vídeos novos aqui e estamos na série de legislação de trânsito, que é perfeito para os concursos da PRF, concursos de Detran e concursos que exigem o tema de legislação, né? E aqui nós estamos analisando o artigo do Código de Trânsito Brasileiro, mas estamos analisando a letra fria da lei, da regulamentação, conforme está escrito no código. Então a gente pega o trecho do código, a gente lê junto, a gente fragmenta em pedaços menores e a gente analisa e explica cada um deles, estuda cada um deles. Então estude comigo, vamos juntos aqui analisar o artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 6º fala o seguinte: são objetivos, marca isso aqui, tá? São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. A gente está falando de objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Vou pegar uma caneta aqui. Então a gente está falando isso aqui, ó. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. 1. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Estabelecer diretrizes, a gente está falando de diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Então, o objetivo número 1 é estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Tá? O objetivo número 2 é fixar normas e procedimentos. Olha só, fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos. Olha isso aqui, ó, a gente está falando de padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito, né? E o terceiro item, a gente está falando em estabelecer, olha aqui, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informação entre seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e integração do sistema. Guarda isso aqui, integração do sistema, estabelecer a sistemática de fluxo permanente também. Então, olha só, o artigo 6º, ele toca em 3 pontos cruciais que são os objetivos básicos. Vamos abrir cada um deles aqui para a gente entender o que ele está falando, né? Então, o primeiro objetivo que a gente viu, que é estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, a gente está falando em garantir pelo menos 5 tópicos essenciais aqui, tá? E quais são esses tópicos essenciais, esses focos principais? A gente está falando que segurança é segurança está aqui. A gente está falando de fluidez, conforto, defesa ambiental e educação para o trânsito. E fiscalizar esse cumprimento, a gente pode até falar que é o 6º, né? Porque a gente tem aqui um item que é a fiscalização, tá? Mas vamos abrir cada um. Quando a gente fala em segurança, a gente está falando em quê? Menos acidentes. Ok? Então, estabelecer diretrizes, estabelecer políticas para que ocorram menos acidentes, para que haja mais segurança. A fluidez, a gente está falando de quê? O trânsito andar sem engarrafamentos desnecessários. Então tem todo um trabalho de engenharia, de análise, de mapeamento para fazer com que essa fluidez aconteça. Conforto. Olha, conforto é uma palavra interessante, né? Aquelas ruas esburacadas, elas acabam com conforto. Ruas bem sinalizadas, asfalto bom, garantem justamente isso, o conforto. E isso faz parte aqui das diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Defesa ambiental, reduzir a poluição dos veículos. Então veja, a gente está falando aqui de 5 itens que são fundamentais para que as coisas fluam, né? Educação.
Ensinar as pessoas a dirigirem melhor e com mais respeito. Então, a gente falou de estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, a gente já sabe que é menos acidentes, a fluidez é andar sem engarrafamentos, a defesa ambiental é menos poluição, o conforto com ruas bem sinalizadas, o asfalto bom, né? E educação para o trânsito, que é justamente ensinar as pessoas a dirigirem melhor e com mais respeito. Então veja bem, isso aqui é um grande plano do Sistema Nacional de Trânsito, né? E no final ele deve fiscalizar para garantir que todos, aí a gente está falando de Detrans, prefeituras, estejam seguindo essas diretrizes, tá? Então, no Sistema Nacional de Trânsito, são elaboradas essas diretrizes, estabelecidas essas diretrizes políticas para que os outros órgãos, eles é, é, sigam essas diretrizes. E a gente falou do papel de cada um desses órgãos na aula anterior. Se você não viu, vale a pena dar uma olhada, tá? Então vamos seguindo aqui. O item 2 fala do seguinte: fixar mediante normas e procedimentos. Então a gente está falando aqui de normas e procedimentos. A padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. O que a gente está falando aqui? O Sistema Nacional de Trânsito deve criar regras exatas. Tá grande esse pincel aqui, mas é esse mesmo. Exatas de como as coisas devem ser feitas, para que o trânsito seja igual no Oiapoque e no Chuí. Então, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, a gente está falando de um único procedimento padronizado que todos os órgãos devem seguir, que todas as pessoas devem seguir. E como é que funciona isso? Existem os aspectos técnicos, né, que ele está falando aqui, ó, critérios técnicos. Que critérios técnicos são esses? Como deve ser uma placa de pare, por exemplo? A gente tem um padrão de placa de pare, não com formato, com cor, com tamanho, né? É todo definido. Imagine se cada local tivesse a sua placa de pare de uma forma diferente. Seria uma grande confusão. Toda vez que você viajasse, você teria que estudar toda a legislação local, né? Então, essa padronização técnica é um dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, do SNT. Financeiro. Bom, financeiro, a gente está falando aqui de taxas, né? Qual que é a taxa para emissão de uma CNH? Se as multas devem ser cobradas, como devem ser cobradas, e todo esse procedimento, todas essas normas e procedimentos, lembre-se disso, normas e procedimentos fazem parte dos objetivos do Código Nacional de Trânsito. E administrativos, a gente está falando de quais documentos você precisa levar para renovar a sua carteira, qual que é o passo a passo para você fazer isso. Isso está lá geralmente dentro do site dos Detrans, mas é o Sistema Nacional SNT que faz essa padronização para que todos os Detrans sigam aquele procedimento. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Se você tem algum comentário, se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, né? E a gente vai fazer o possível para responder a todos assim que possível. E se a gente entender que existe algum tópico que mereça uma atenção maior, obviamente a gente regrava um vídeo de resposta também, tá certo? Então, avançando aqui, pessoal, para que esse vídeo não fique enorme, a gente está falando do item 3 agora. São 3 itens, 3 objetivos principais, e o item 3, estabelecer uma sistemática de fluxos permanentes. Olha, olhando para isso fica até confuso entender, né? Estabelecer uma sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e integração do sistema. Pessoal, esse aqui é o objetivo de integração. O Sistema Nacional de Trânsito, como ele tem muitos órgãos, a gente tem Detrans, polícias, rodoviárias, prefeituras, Contrans, e mais outros órgãos, né? Como que esses órgãos se comunicam? Como que, por exemplo, um Detran comunica uma ocorrência e uma polícia rodoviária identifica essa ocorrência, né? Como que uma prefeitura comunica um fato, por exemplo, em determinada localidade de um bairro está tendo inúmeros acidentes, não é isso? Então a prefeitura, como é que ela faz? Ela lança isso num sistema, esse sistema vai para o SNT e a partir dali são criadas as políticas, né, para que aquele tipo de ocorrência ele seja mitigado, tá? Então a gente está falando, o item 3, estabelecer a sistemática, a gente pode entender como um sistema integrado entre todos os órgãos, onde eles se comunicam, trocam informações o tempo todo, né? E isso facilita o processo decisório no trânsito,
Então, tem até um exemplo aqui que fala: se um carro é roubado em São Paulo, informação do Detran de São Paulo, a Polícia Rodoviária da Bahia, que é outro órgão, precisa saber disso imediatamente pelo sistema. Então, a gente está falando que o fluxo de informação ele é sistematizado, tá? Então, esse é o objetivo número 3 aqui do SNT. Perfeito? Então, a gente acabou passando aqui pelos 3 objetivos, que foi o estabelecer diretrizes, fixar normas e procedimentos, estabelecer a sistemática. A gente acabou passando por cada um deles aqui nesse vídeo. Esse material aqui, ele está disponível para download através do site sounotamáxima.com.br. O link está aqui embaixo na descrição. Aproveita, se você chegou até aqui, curta o vídeo para fortalecer aqui o canal, comente, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos, com quem está fazendo provas de concurso, quem está estudando sobre legislação de trânsito. Salve esse vídeo para poder ver depois e principalmente siga aqui o canal, marque o sininho para que você seja notificado sempre que houver um vídeo novo, tá? Se você não conhece ainda o Nota Máxima, entra lá no site sounotamáxima.com.br. Lá tem uma série de games com questões para que a gente possa fortalecer o nosso conhecimento sobre legislação de trânsito. Então tem o Game Nota Máxima, onde você participa e participa inclusive de um ranking com outros estudantes aí de concursos públicos, e você pode conferir a sua posição nesse ranking, tá certo? Então acessa lá sounotamáxima.com.br, o game do concurseiro. Aproveita e entra na nossa comunidade do WhatsApp e compartilhe conosco suas dúvidas, deixe lá os seus comentários, estude com a gente, tá bom? Então chegamos ao fim de um estudo comigo. Se você veio até aqui, muito obrigado. Amanhã temos um outro vídeo para você.